Fala pessoal, vamos fazer nosso fechamento de hoje, quarta-feira, 23 de outubro, tá? Então o Ibov 0,55 aí de queda, então segue aqui, na minha opinião, ó, um movimento a favor da tendência atual, uma tendência de baixa, ou seja, estamos renovando o fundo. Então numa tendência de baixa, os fundos anteriores devem ser perdidos, assim como na tendência de alta, os fundos anteriores devem ser rompidos, tá? Então o Ibov vai se aproximando aqui, ó, da média de 200 períodos. Depois a gente vai ter essa região aqui que eu já falei algumas vezes, né, entre 127 e 126 mil pontos, e depois ali no, enfim, mais extremo, mais distante, essa faixa aqui, ó, do 121 mil pontos, alguma coisa próxima disso, tá? O fato é esse, que a tendência é de baixa e o mercado vai, por enquanto, apesar de não ter uma aceleração, né, aquele dia ou uma sequência de dias acelerados ali, como foi aqui, né, no rally, né, entre junho e depois agosto, né, que o mercado deu aquela acelerada. Então a gente não tem tido esse movimento por enquanto, mas isso não significa que a tendência, né, acabou ou vai mudar, tá? Já falei sobre isso algumas vezes e vou continuar falando até que a gente tenha sinais que nos permitam pensar diferente. O dólar, tá? Hoje 0,14 de queda, tá bom? Então até surpreende, né? Porque se você observar, né, o dólar index, né, que é aquela cesta de moedas ali e tudo mais, ele continua subindo, mas aqui o nosso dólar está numa região candidata a ser resistência, tá? Ou seja, oferecer alguma dificuldade e, portanto, por mais que continue subindo, pode ser que a gente tenha aqui, ó, um pullback antes de depois sim continuar subindo, tá bom? Então isso para alguns já é argumento suficiente para de repente aqui, ó, até tentar entrar vendido, acreditando nessa correção do dólar, essa queda do dólar e talvez até uma reversão de tendência, o dólar engatando um movimento de baixa, tá bom? Eu ainda aqui prefiro acreditar que esse dólar, caso tenha um pullback, é para continuar comprando, tá bom? Aqui o dólar index que eu comentei, olha aqui, ó, é um mês aqui, né, que teve um deslocamento muito significativo, né? E aqui você percebe que há sinais de que vai continuar subindo, ou seja, o dólar vai continuar se fortalecendo em relação às demais moedas pelo mundo, tá? E quanto isso vai impactar aqui no nosso dólar, né, aqui no Brasil, dólar real, né, a gente não sabe. O fato é esse, que a tendência é de alta, tá bom? Os juros hoje, né, retomando aqui, né, ou pelo menos sinalizando a retomada aí do movimento altista, tá bom? Então você está vendo aí se aproximando das suas respectivas máximas, tá bom? Então a tendência também nos juros, nos DIs, ela segue a mesma, perdão, e a tendência é de alta. Tá bom? Falar do mercado lá fora. Hoje o S&P, né, deu uma acelerada aí na queda. Então, se você observar aqui pelo intraday, olha só, o S&P ele abriu de gap e foi embora, né? Chegou a estar caindo aqui, ó, 1,5%, e você está vendo que deu uma boa voltada aqui, fechou no 0,92 aí de queda. Ainda assim, uma queda que é maior, né, por assim dizer, em termos percentuais, do que a gente tem observado aí nos tempos mais recentes. Uma queda aí de 0,90, né, quase 1%, aqui, ó, foi basicamente, ó, no início do mês aí de outubro, que aí deu essa queda e depois o S&P continuou subindo. Inclusive aqui, ó, você está vendo, o S&P acabou de chegar onde? Na média de 20 períodos. Sendo uma tendência de alta, pode até ser um lugar para comprar. Aonde aqui daria essa compra no S&P? Na minha opinião, ó, na superação da máxima de hoje. Superando a máxima de hoje, você tem uma compra. Seu stop fica onde? Na mínima de hoje. Então, olha aqui, ó, você vai ter aí aproximadamente 70 pontos, né, de stop, alguma coisa assim, e os seus alvos, ó, estão aqui, ó, até 6 mil pontos. Ou seja, você vai ter ali 170 pontos no mínimo para buscar no S&P. Com um stop de 70, né, você tem aí 2 para 1, mais ou menos, quase 2,5 para 1, então o risco de retorno é até decente, é até satisfatório, tá bom? Falar dos juros, né? Olha só, juro 10 anos e os demais vencimentos continuam subindo, né? O 4,25 parecia longe, né? Mas olha só, desde essa falha de fundo aqui, ó, eu havia comentado sobre essa possibilidade. Caso continuasse o movimento, seria aqui, ó, 3,95 e depois o 4,25. E aí usando o Fibonacci como nosso guia aqui para encontrar esses alvos. E aqui chegamos, né? O que eu espero aqui? Ou volta aqui num pullback, ou vai seguir direto para o próximo objetivo, que está aqui, ó, na região do 4,70. Tá bom? É óbvio que você está vendo aqui do lado esquerdo, ó, que tem aqui alguns topos anteriores que podem fazer o papel de quê? De uma resistência e impor aí alguma dificuldade. E esses topos estão aonde? 4,30, depois aqui, ó, o 4,5 mais ou menos para arredondar, antes de chegar lá, ó, no 4,70. E é isso. O fato é que aqui o viés nos juros americanos, ele nesse momento é um viés altista, tá bom? Petróleo, Brent, né, continua acreditando e mantém aqui o viés altista desde que se segure por aqui.
essa região de 74 e siga a viagem, né? E aí, para romper aqui os 80, 81 e vá lá no mínimo para os 84 e quem sabe mais. Então, por enquanto, o viés aqui no petróleo segue o mesmo e segue altista, tá? O minério de ferro, né? Para mim, apesar, né, desse movimento aqui muito bonito, e eu vinha comentando, né, que um pullback aqui, ó, até essa faixa aqui dos 100 poderia ser muito interessante para retomar ou seguir o movimento de alta. Porém, não é isso que está acontecendo. O minério segue caindo, segue, né, fraco, e aqui nesse momento aqui está muito mais parecendo que volta nesse fundo aqui do ano, nos 92, do que o contrário, do que voltar a subir. E aí, por enquanto, nada se fazia aqui, né, em relação a esse minério. E o Bitcoin, 1,5 não, né, 1,2 aqui de queda e está vindo para o pullback, né? Então a trajetória do Bitcoin aqui nesses últimos aí um mês e meio, engatou uma trajetória altista que resultou, né, em sair dessa consolidação e agora está aqui vindo para o que pode ser um pullback, então até 64, 63 ali pode ser interessante para quem sabe termos novas oportunidades aqui de compra no Bitcoin, tá bom? E aí vou voltar aqui falar do nosso mercado para comentar um ativo que pediram aí no meu grupo gratuito, que é a Brave3, né? Então o colega chamou a atenção desse gráfico mensal, que eu nem costumo olhar, sobre essa ótica aqui do fato de estar fora da banda de Bollinger pelo aparentemente que segundo mês consecutivo, né? Então fechou o mês de setembro fora da banda de Bollinger, e aqui o candle mensal desse mês atual, que é o mês de outubro, também fora da banda de Bollinger, né? Eu até comentei já ali no meu grupo gratuito que, né, o fato de estar fora da banda de Bollinger, que foi o comentário do colega, né, que parece um exagero do mercado, e até ele falou aqui sobre a questão das notícias não serem muito boas, o fato de estar aqui fora da banda de Bollinger indica sim que o movimento está escado, está exagerado. Só que isso não significa que o papel vai parar de cair, tá? Nesse caso aqui, e tampouco ele vai começar a subir. Tá? Pode ser que isso aconteça, pode ser que aqui o papel seja o fundo e o papel faça o retorno à média. Pode acontecer, mas não é necessariamente o que vai ou o que tem que acontecer. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Aí quando a gente vem descendo os tempos gráficos, por exemplo, gráfico semanal, olha aqui os indicadores de auxílio. Ó. O ADX, que para mim é o principal indicador aqui nesse caso, é totalmente vendido. Tá lá, acelerando na venda. Então, o papel nas últimas aí, 5 semanas, né, 5 semanas exatamente, parou de cair e tudo mais, mas os indicadores aqui, eles são condizentes com a continuidade da queda. E se for esse o caso, olha aqui, ó, é para o papel, o próximo objetivo está aqui na região do 11,80. Não sei se vai lá, mas o próximo objetivo seria a região dos 11,80. Gráfico diário, né? Você está vendo aqui que nas últimas aí semanas, né, que é o que a gente viu ali no semanal agora, o papel parou de cair. Olha aqui, ó, consolidando aqui nesse fundo. Pode ser uma mudança, pode ser o papel se preparando para uma reversão de tendência, pode ser, mas a gente não sabe. A princípio a tendência aqui é de baixa e pode continuar em busca de próximos objetivos. Aqui no gráfico diário seria ali a região do 15,30, tá bom? Então, na minha opinião aqui, não tem muito o que fazer. Se você está vendido, eu adotaria aqui, ó, o 18,50 como meu stop máximo aqui, tá? Se eu estou comprado, eu, né, primeiro começaria a rezar e segundo, né, definiria aqui esse 16,50 como meu stop, porque eu prefiro estopar 16,50 e comprar de novo, de repente aqui a 15,30 ou talvez mais embaixo, do que ficar pagando para ver. E se eu estou de fora aqui nesse papel, eu sinceramente não faria nada. Se eu tenho interesse, fica acompanhando. Eu sou grafista, então ficaria aqui acompanhando a hora que o gráfico me permitir, de repente, entrar comprado, né? E aí sim tentar fazer um trade agora, né, na compra, acreditando na alta do papel. Mas definitivamente tem coisa melhor aí no mercado, tem papéis melhores aí, melhor configurados. Então esse daqui definitivamente eu não faria nada nesse momento, beleza? Mas é claro, essa é apenas a minha opinião. Deixa a sua opinião aí também e espero ter ajudado. Valeu? Um grande abraço, espero que você esteja tendo uma boa semana. A gente vai se falando por aí. Até mais.